Oi, tudo bem? Bem-vindo ao curso de ROI e Métricas Avançadas. Parabéns pela aquisição. E a gente vai falar durante essa próxima aproximadamente 1 hora sobre como você pode otimizar suas campanhas, quais são os números que você deve olhar e qual é a maneira correta de mensurar e calcular o ROI. Então vamos junto nessa 1 hora aprender e testar em forma prática essas fórmulas que parecem ser difíceis, mas não são. Primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Eduardo Sani, eu trabalho com marketing digital há mais de 15 anos, passei já por algumas empresas e também criei minhas próprias empresas. Então, eu cheguei em São Paulo em 2000, eu sou do interior de São Paulo, trabalhei vendendo jornal, trabalhei como operador de telemarketing, trabalhei como pintor, passei por salva-vidas e até segurança de casa noturna. Depois abri algumas empresas. Eu tive uma empresa que vendeu vuvuzela online na época da Copa, a gente vendeu mais de 16 mil vuvuzelas por um e-commerce. Também tive um site chamado Nightmap de entretenimento adulto, para os gringos conhecerem onde eles podiam passear na época da Copa do Mundo aqui no Brasil. Tive uma empresa que vendia brigadeiro online, fui sócio dessa empresa, a gente vendia mais de 2 mil brigadeiros online por mês, foi muito bacana. E também já sou professor de marketing digital, mídia programática e vários assuntos relacionados a marketing online há 2 anos na ComSchool. Tive durante 10 anos uma empresa chamada Uzilink. Essa empresa trabalha ainda com marketing digital focado no mercado imobiliário e também com mídia programática. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes clientes, muitas campanhas, onde eu aprendi muito e ganhei essa experiência que vou passar aqui para vocês hoje. Entrando já no nosso curso, na nossa aula, qual é o planejamento básico, indicadores que a gente precisa conhecer? Então esse curso de hoje é um curso avançado, mas eu vou passar pelos básicos para quem não conhece poder absorver isso e para quem já conhece só relembrar. Modelos então de negociação na internet. O primeiro deles que eu vou comentar é o sobre patrocínio. Então você pode patrocinar um espaço na internet. Quero patrocinar a home do UOL. Colocar um banner meu lateral o mês inteiro. Eu não vou cobrar eles de volume de impressões nem de cliques, mas eu vou ficar o mês inteiro posicionado lá dentro. Esse é um formato que é usado para branding e existe essa forma, você paga um valor fixo por mês inteiro. Como também existe o valor de uma diária. Diária significa o quê? Eu paguei um valor para ficar o dia inteiro na home da Globo.com, na home do Terra ou na home do UOL. Então eu pago para ficar um dia. Isso é uma diária. Publi editorial. Você já deve ter visto aquele texto bem bacana e de repente você vê assim, esse texto é patrocinado. Isso é um publi editorial, quando você pagou para ter um texto da sua empresa. Normalmente a gente percebe que é um texto pago, mas a gente tem essa possibilidade quando a gente quer divulgar alguma coisa muito mais específica. E aí agora a gente entra naquelas categorias de C. CPM, custo por 1000 impressões, ou seja, eu estou pagando para 1000 vezes o meu banner imprimir, ou seja, ser visto. Tem o CPC, custo por clique, você já deve conhecer ou deve ter ouvido falar. CPD, custo por disparo, custo de disparo de e-mail. Então eu liguei na editora Abril e falei, eu quero mandar para 1 milhão de assinantes. Eles vão o custo por disparo de e-mail. Eles não te passam essa base, você que passa o e-mail marketing para eles e eles passam. Custo por visita, então você pode analisar isso no seu site, quanto me custou cada visita. Eu divido quantas visitas pelo número de investimento que eu tive. Custo CPA, que é o custo por aquisição. CPL, custo por lead. Então, o lead é um cadastro. Quantas pessoas se cadastraram? Isso é um lead. Então, quanto custou cada lead? E CPS. CPS é custo por sale, que é uma porcentagem do valor da venda. Então, por exemplo, negociei com um veículo que eles vão ganhar um CPS. Toda vez que eles venderem para mim, eu dou 12%, 10%, 8% do valor do meu produto. Normalmente quem trabalha assim são as empresas de afiliado, que trabalham com CPS. Bom, aqui são os modelos mais tradicionais e os KPIs mais utilizados
pelas empresas e pelas equipes de marketing digital. Quando a gente fala em performance, os mais calculados, as métricas mais utilizadas são CPC, custo por clique, CPD, custo por disparo, CPV, custo por visita, CPA, aquisição, CPL, custo por lead e CPS, custo por sale. Muitas vezes os alunos me perguntam qual é a diferença entre CPA e CPS. Vamos lá. O CPA é quando o custo por aquisição é um valor fixo. Então, vamos negociar com esse portal por CPA. Tudo que ele me vender, então, tudo que ele vender para mim, uma cadeira, um computador ou uma TV, eu vou pagar para ele R$10. Então, negociamos por CPA. Ou custo por sale, CPS. Tudo que ele me vender, eu pago uma porcentagem. Então, essa é a diferença. Um custo fixo ou uma porcentagem que é um valor variável. Métricas de campanhas. Então, normalmente, quando a gente trabalha na internet, a gente trabalha com 4 tipos de campanha. Ou é branding, ou é uma campanha de foco em vendas, no e-commerce, ou é uma campanha para gerar lead, cadastros, daí o segmento imobiliário usa muito campanha de lead, escolas de inglês, cursos, usam captação de lead. E também engajamento, então uma campanha de engajamento nas redes sociais. Eu quero que esse vídeo seja visualizado 1 milhão de vezes, eu quero que esse post seja clicado ou compartilhado X mil vezes. Então, cada campanha tem um objetivo diferente. Branding, então eu quero que as pessoas vejam a minha marca, quantas pessoas foram impactadas. Vendas, eu quero gerar vendas. Leads são cadastros e engajamento. A gente vai trabalhar nesse curso em cima desses 4 objetivos de campanha. Então, primeiro, vamos detalhar um pouco mais a campanha de branding. Então, a gente consegue fazer uma campanha de branding via display, via vídeo, via redes sociais. Então, a gente consegue divulgar e, normalmente, a compra de uma campanha assim é por CPM, custo por 1000 impressões. Eu vou viralizar, vou divulgar aquela campanha em portais, em canais de vídeo, vou usar a mídia programática, vou usar uma campanha de rich media, vou comprar uma diária ou vou patrocinar um espaço no portal. Então, é uma campanha focada em branding. Aqui eu coloquei na apresentação para vocês um espaço, o Itaú Empresas fazendo uma ação de branding. Eles estão dentro do canal da Globo, do Globo Esportes, fazendo uma divulgação de um banner institucional. Legal. Daí a gente vai comentar e entrar na questão de engajamento. Engajamento, eu quero saber quantas curtidas teve aquele meu banner nas redes sociais, quantas pessoas compartilharam, quantos comentaram. Então, a taxa de interação, que é a métrica que a gente faz numa campanha de engajamento, eu somo soma de curtida, comentário, compartilhamento dividido pela quantidade de pessoas impactadas. Então, olha, teve 1000 curtidas, mais 100 comentários e mais 200 compartilhamentos. Eu divido isso pelo número de pessoas impactadas. Aí eu consigo saber minha taxa de interação, quantas pessoas foram impactadas e interagiram com a minha marca. É uma métrica que as equipes de redes sociais fazem também. Por quê? Eles produziram o conteúdo, produziram a foto, produziram o vídeo, escreveram o texto. Eles querem saber quantas pessoas se engajaram, interagiram com a minha marca. Impactados, curtidas, comentários e compartilhados, dividido por pessoas impactadas. Tá bom? Vamos seguindo. Então, mostro para vocês na apresentação um exemplo, um print de um banner que tem o número de curtidas, isso foi no Facebook. Curtidas e compartilhamentos. E daí, quem fez essa campanha consegue ver o número de pessoas impactadas, porque aparece no relatório do Facebook. E aí você consegue fazer a conta de engajamento. E a gente vai chegar no objetivo lead. Quero uma campanha de performance. Para quê? Para gerar lead. Eu quero cadastros aqui na minha escola de inglês. Eu quero cadastros na minha locadora de carro. Eu quero cadastros na minha construtora, pessoas interessadas em comprar imóvel. Tá bom, isso é uma campanha de CPL, custo por lead. E aí você vai conseguir medir quantas pessoas se cadastraram, dividido pelo investimento, você vai chegar no custo por lead, ou quanto custou para cada pessoa se cadastrar.
para fazer uma campanha de lead, a gente sabe que a gente tem que usar muito o Google Search, a gente vai usar as redes sociais, display, envio de e-mail marketing, mídia programática. A gente vai divulgar esses banners para as pessoas chegarem no nosso site e construírem preencherem esses campos e se tornarem um lead. Então, coloquei um exemplo ali da Caoa, buscando leads para compra de carro. Elbor, que é uma incorporadora aqui de São Paulo, que vende imóveis de alto padrão, buscando captar leads. Vendas. Vendas a gente pode trabalhar com N e-commerce. Então, quando você tem o seu e-commerce, você vai trabalhar todos os canais de performance, branding e performance. Quem conhece Netshoes sabe que a Netshoes faz muita campanha de performance, ou da Fit, campanha de performance, campanha de display, campanha de envio de e-mail marketing. Então, eles trabalham com branding e também performance, com o objetivo de gerar vendas. E aí você consegue mensurar N métricas, né? Quantas impressões, quantos cliques, quantas vendas tiveram, qual foi o meu custo por aquisição, qual foi o meu custo por venda. Enfim, você consegue medir tudo isso e é isso que a gente acaba vendo com todos os clientes que a gente atende, enfim. Alguns exemplos de campanha, então da Fit, Netshoes. Então vamos ao que interessa, o que é ROI e o que é CPA. Então, traduzindo ao pé da letra, ROI é Return on Investment, ou seja, quanto o valor de venda se representa do valor investido. E, vocês podem ver na apresentação, CPA, custo por aquisição, quanto custou para gerar uma venda. Então, eu trouxe isso detalhado para a gente ver agora como a gente faz essas contas. Então, retorno sobre o investimento, quanto é o valor de venda se representa do valor investido. E o CPA, quanto custou para gerar uma venda. Como que a gente calcula o CPA e o ROI em uma análise de campanha? De uma forma muito simples. CPA, a gente divide o investimento pelo resultado e chega no custo por aquisição. E o ROI é o valor arrecadado menos o que foi investido dividido pelo investimento. Aí a gente tem o ROI. Vamos ver na prática então, como funciona uma campanha, por exemplo, de lead. Aqui eu vou dar um exemplo de uma empresa que vai fazer uma campanha para investir em pessoas interessadas em um carro. Então eles investiram R$10.000 para encontrar o máximo de pessoas interessadas em um carro e essas pessoas precisam preencher um formulário. Aí eles vão contar o lead. Então a empresa fez um investimento de 10 mil, foram gerados 150 leads. 150 pessoas preencheram esse formulário. Qual que seria a conta? Então, o investimento dividido pelo resultado, eu tenho o custo por lead. Então, se eu investir 10 mil e tive 150 cadastros, o meu custo por lead é de R$66. Eu paguei R$66 para cada cadastro que chegou para mim. Então, custo por lead de R$66. Mas e o CPA? O CPA agora a gente vai entender em cima do valor de vendas. Então, se eu tive 10 mil investido e daqueles 150 leads eu tive 15 vendas, investi 10 mil, tive 150 leads e dos 150 leads eu consegui vender 15 carros. Eu divido o valor investido pelo número de vendas e vou chegar, cada venda me custou R$666,66, como vocês podem ver na apresentação. Ah, legal. E agora chegou a vez de calcular o ROI. Como que a gente calcula o ROI? Então, se o investimento de mídia foi 10 mil e conseguimos vender 15 carros e cada carro tem um valor médio de 30 mil, então a gente vendeu 15 carros vezes 30 mil, a gente teve a venda de R$450 mil, certo? Então, agora a gente vai calcular o ROI, que é o seguinte: 450 mil, que foi o valor dos 15 carros vezes 30, chegou no 450. Menos o valor investido, que foi de 10 mil, dividido novamente por 10 mil. Então o ROI foi de 44, ou seja, para cada R$1 investido, 44 de retorno. Mais exemplos de ROI. Um site de venda de tênis fez um investimento no Google de R$25 mil naquele mês. Ao final da campanha, eles venderam 450 tênis.
a um custo médio do tênis, um ticket médio de R$ 150. Bom, então qual foi o CPA dessa campanha? Foi investido 25 mil, se vendeu 450 tênis, o CPA foi de R$ 55,55. Vamos acompanhar agora qual é o ROI dessa campanha. Então, a gente vendeu 450 tênis, ticket médio de R$ 150, 450 vezes R$ 150, a gente chegou num retorno de 67.500 e a gente faz a conta de ROI. 67.500 menos 25 mil foi investido, dividido por 25. O ROI dessa campanha foi de 1,7. Então, parece que foi um resultado muito bom quando a gente viu 67 mil, mas não foi. Ainda tem a margem de lucro para ser analisada desse produto, né? Então, não é um ROI tão positivo. Ficou claro? Alguma dúvida? Então, vamos em frente. Vamos testar na prática. Um dentista investiu R$ 5.000 no Facebook para atrair novos clientes. Isso é um exemplo que acontece muito. E aí, ele conseguiu agendar 350 consultas. O valor da consulta é um valor super baixo, R$ 100 a consulta de dentista. Nunca vi isso. Mas a gente vai calcular agora o CPA e o ROI dessa campanha. Então, se ele investiu 5 mil e teve 350 consultas, a gente divide 5 mil por 350 e a gente chega num CPA de R$ 14,29 por consulta. E qual foi o ROI? Ele teve 35 mil de retorno, 350 consultas vezes 100, menos 5 mil que ele investiu, dividido por 5 mil. A gente chega num ROI de 6. Então, já é um bom resultado. Em algum momento no seu dia, na sua carreira, você vai ser surpreendido com uma sigla, que é ROAS ou ROAS, no lugar de ROI. Qual é essa diferença? O mercado inteiro usa ROI, mas o certo para a publicidade seria ROAS ou ROAS. O que significa isso? Vamos entender a diferença entre os dois. O retorno, o ROI, que é o retorno sobre o investimento, ele fala sobre todo o custo que teve aquela campanha e o produto, a produção, aluguel, luz. E o ROAS é o retorno sobre o investimento de publicidade, que significa Return on Advertising Spend. Então, quando a gente fala de publicidade, a sigla correta deveria ser ROAS ou ROAS, como você preferir. Vamos fazer aqui na apresentação uma simulação de ROI. Então, no ROI é necessário a gente considerar as despesas fixas, então funcionário, aluguel, luz, água, telefone, internet, mais o investimento de publicidade. E daí a gente chega lá num ROI. Então, ó, 97 mil nessa campanha, menos 30 mil foi investido, dividido por 30 mil, o ROI dessa campanha foi de 2,17. Então, está aí um exemplo de ROI. Agora, se a gente for fazer uma campanha, medir o ROAS, a gente só vai olhar o investimento em publicidade. Então, ali na apresentação, você vai poder ver agora, tiramos os custos fixos e a gente só viu o investimento em publicidade, a gente consegue chegar no ROAS. Essa é a diferença. ROI, eu vejo o investimento total em todas as áreas, despesas fixas, e ROAS só o investimento em publicidade. A gente vê na teoria a diferença entre ROI e ROAS, porém a prática o mercado usa ROI para tudo. Então, talvez eles estão calculando o ROAS, mas chamam de ROI. É normal isso acontecer, tá, gente? Então, vocês vão se deparar com isso em reuniões, enfim, reuniões com o cliente ou dentro da agência, onde você estiver, as pessoas vão acabar chamando de ROI. Como medir o resultado dentro dos canais? Então, a gente precisa mensurar o que a gente tem trabalhado na internet. Para mensurar isso, existem algumas ferramentas. E essas ferramentas, a gente vai comentar algumas ferramentas do mercado. Antes, a gente pode ver o que mensurar dentro de cada veículo. Então, por exemplo, vou olhar uma campanha de Google. O que eu preciso mensurar dentro do Google? Então, eu sei o investimento, eu consigo ver a quantidade de cliques,
o CPC, quanto estou pagando por clique, quantos leads isso me gerou, quanto é o valor do lead, a minha taxa de conversão de lead para visita, por exemplo, aqui, esse slide que vocês estão vendo, é uma taxa de conversão de visita no stand imobiliário. Quantos leads dessa campanha se tornaram visitas no stand? Quantas dessas visitas se tornaram propostas realizadas, né? Então, pediu realmente uma proposta para o corretor e quantas se tornaram venda. A gente tem que olhar o funil inteiro, do começo ao fim. Dá para mensurar tudo isso no Google? Não. Então, às vezes, a sua empresa precisa trabalhar com CRM, ou uma planilha de vendas, que seja. Mas o Google vai levar e mostrar até quantos leads chegaram no seu site. Daí para baixo, as outras métricas, se isso se tornou proposta, gerou vendas, você precisa usar um CRM ou uma planilha de vendas. Então é importante mensurar do início ao fim. No Facebook, dá para mensurar as mesmas métricas. Então, investimento, cliques, CPC, leads, CPL, taxa de conversão e por aí vai. É importante olhar canal por canal, porque daí você vai entender o que te gera mais resultado e onde você deve investir mais. Ah, olha, eu entendi que o Google está gerando bom resultado, mas o Facebook está melhor nesse momento, então eu vou investir mais no Facebook. É uma estratégia complementar. Mídia programática, que é o que existe de mais novo em mídia, também tem que ser medido. Quantas impressões, quanto foi o investimento, quantos cliques, quantas vendas, preciso acompanhar tudo. E existem relatórios de atribuição, quanto que a mídia programática influenciou o Google, quanto que o Facebook influenciou o acesso direto. Isso é necessário analisar em ferramentas analíticas, como o Google Analytics é uma delas. Então vamos fazer uma análise aqui juntos de uma campanha onde teve investimento, o cliente investiu em Google, Facebook e DSP. O DSP ali representa a mídia programática. Para quem não conhece, a mídia programática é o modo mais moderno de se comprar mídia hoje na internet. E ali eu coloquei para vocês as primeiras métricas: investimento, cliques, CPC, leads e o custo por lead. Então ali na primeira análise, vocês podem ver, parece que o melhor canal no custo por lead, que é a última linha, é o Google. Então ali, ó, 166,72. O Facebook, 171 e a DSP, a mídia programática, 347. Nesse momento, a primeira atitude seria: vamos cortar a mídia programática e distribuir esse investimento no Facebook e no Google. Mas a gente precisa olhar as outras etapas também. O que aconteceu na área de vendas? Então, qual é o melhor canal? Por enquanto é o Google. Mas vamos olhar a taxa de conversão e visita. Visita como se fosse num stand. Eu estou falando aqui de uma campanha de segmento imobiliário. Quero levar as pessoas até o stand para comprar um apartamento. Então tá bom. Taxa de conversão. Ali foi 1,50 o Google, 1,46 o Facebook, 1,44 a mídia programática. Ah, o Google está bem melhor ainda. Só que como teve mais volume de leads ali, o que foi melhor até agora foi a mídia programática. Então é importante a gente medir não só as métricas de CPC, clique, visita, mas sim as métricas que vêm depois do nosso site. Quantas vendas, quantas visitas no stand, quantas propostas foram fechadas, porque senão a gente fica cego só até as métricas de internet. A gente tem que acompanhar o que acontece depois da internet e nesse caso a gente vê que a melhor campanha foi a de mídia programática e não a de Facebook e de Google. Ok? O que medir em cada campanha? Então é importante que cada campanha tenha uma métrica específica. Então vamos dar um exemplo aqui de blogs. Um blog, o que você vai medir se fizer uma campanha gerando volume para um blog? Tem que olhar CPM, clique, sessões ou o tempo de permanência. O mais importante é o tempo de permanência que as pessoas ficaram no seu blog, quantas páginas visitaram, isso é importante. Um outro exemplo, interações. Quantas pessoas interagiram no seu blog? Quantas pessoas compartilharam, curtiram? Essas são métricas mais relevantes para quem trabalha com blog. Então, se a gente fala, por exemplo, de uma imobiliária, é importante saber quantos cliques, CTR, taxa de conversão. Não, o importante é olhar a última linha. Qual foi o ROI ou o ROAS da minha campanha?
Porque senão a gente fica falando, nossa, minha campanha teve muitos cliques, mas teve venda? É isso importante a gente observar. Um youtuber, então alguém que quer divulgar o próprio canal. É importante cliques? É importante sessões? Quantas pessoas viram? Mas o mais importante nessa campanha seria views. Quantas pessoas viram os meus vídeos? Quantas pessoas compartilharam? Isso seria uma campanha interessante para um youtuber. Então, para a gente mensurar tudo isso, a gente precisa pensar em quais ferramentas a gente vai usar para analisar tudo isso. E essas ferramentas são conhecidas no mercado. Para quem não conhece, eu vou apresentar algumas agora. Google Analytics é a mais conhecida de todas. Existe a parte do Google Analytics pago e a parte do Google Analytics gratuito. Eu acho que 90% da população mundial usa gratuito porque a paga é muito cara. Uma outra ferramenta que tem ganhado força é o Adobe Analytics, que é uma ótima ferramenta também, porém ela é paga. WebTrends é uma ferramenta de análise também, Internet e IDAX. São todas ferramentas que você pode colocar no seu site, as tags, e começar a mensurar o resultado. O que é interessante mensurar quando a gente tem essas ferramentas instaladas? A gente consegue mensurar visitas, quantas pessoas visitaram nosso site, quanto tempo elas permaneceram no nosso site, quais são as páginas que mais visitaram, quais são as fontes de tráfego que elas vieram e quais foram as origens de mídia. Origens de mídia são, os meus usuários vêm mais do Google pago, vêm mais do Google orgânico, eles vêm mais do Facebook pago, eles vêm dos posts do Facebook, eles vêm através da mídia programática, eles acessam direto www.meusite.com.br. Com isso você consegue analisar e ver também onde você deve investir melhor, onde você deve investir mais. Então o Google Analytics funciona muito dessa forma. O Google Analytics é conectado com o Google AdWords, você consegue ver quais são as palavras-chave que dão mais resultado. O Google Analytics e as outras ferramentas de análise também mostram o perfil do usuário que vem navegando no seu site. Então, região, sexo, interesses. Então, é uma ferramenta muito completa que ajuda quem trabalha na área de marketing digital. A gente consegue ver análises demográficas, a gente consegue ver por interesse, regiões, fontes de tráfego, tudo isso que a gente vem comentando. O que eu gosto também do Google Analytics é onde ele mostra para a gente o dispositivo. Se a pessoa tem visto mais no desktop, se a pessoa tem visto mais no celular ou no tablet. Canais de aquisição, quais são os canais que geram mais venda. Por hora, você consegue ver também qual é a hora do dia que seu site tem mais acesso. Qual é o momento que eu devo lançar uma promoção. Qual é a hora que mais vende o meu site? Qual é a hora que gera mais lead? Isso tudo influencia também na mídia. E é possível a gente trabalhar com o atingimento de metas. Então, quando a gente trabalha com essas ferramentas, a gente usa uma tag nos canais de vendas. Então, quando a pessoa chegar na minha última página de vendas de agradecimento, vai sugerir que eu bati uma meta. Então, para você analisar quantas metas teve de vendas, quantas pessoas chegaram a preencher um cadastro. Se você usa as tags do Analytics, ele mostra isso para você no relatório. Agora a gente vai entrar em tipos de conversões. Existem tipos de conversões, não só as que a gente chama direta. Algumas conversões a gente precisa analisar o real resultado de cada canal. Então, existem 4 tipos. Conversão direta, last click, conversão assistida e conversão influenciada. A gente vai falar dos 4 agora e tenho certeza que isso vai te ajudar no desenvolvimento da sua estratégia e análise de resultado, porque normalmente as pessoas tendem a olhar só o last click, ou seja, a pessoa que clicou no banner ou clicou no seu link, entrou no seu site e converteu. Mas é um erro fazer isso. A gente precisa analisar os 4 tipos de conversão. Então vamos lá. Primeiro, conversão direta. É quando o usuário já conhece o seu site, ouviu algum banner, não clicou no banner e acessou a URL www.59digitalmarketing.com.br e foi lá e comprou o curso. Então, essa conversão direta pode ser influenciada. Pode ser influenciada por quê? Por um comercial na TV. Eu olhei na TV o comercial, fui lá e digitei o nome do site. Pode ser influenciado por um anúncio de mídia programática. Eu vi um banner,
olha que interessante essa empresa, não cliquei no banner, fui lá, cliquei, entrei no Google e digitei, acessei a URL e entrei no meu site. Ou a pessoa viu um anúncio no Google, não clicou no Google e foi lá. Então, acesso direto quando a pessoa digita a URL da sua empresa diretamente. Conversão direta. Então, vamos olhar ali no PowerPoint. Você acessa o Google, entrou no site, comprou. Isso é uma conversão direta. Então, achei a empresa, achei seu site, fui lá e cliquei e comprei. Conversão direta. Vamos agora ao exemplo de last click. O usuário é impactado por um banner. Então, eu vi o seu banner no Facebook, cliquei, fui lá e comprei. Então, isso é o last click, o último clique. Eu entrei no Google, cliquei no seu link patrocinado e fui lá e converti. Last click. Isso é muito simples, né? Um exemplo. Vamos usar a apresentação para ilustrar isso. Vi um anúncio, cliquei e comprei. Então, esse é o mais tradicional, aí, o que é mais medido, e o Google Analytics mostra o last click de cada canal. Conversão assistida. Esse aqui é um que as pessoas ainda têm muita confusão, tem muita dúvida. Então vamos lá explicar como funciona a conversão assistida. O usuário é impactado pelo anúncio. Eu vi o anúncio. Clica e vou para o site. Eu fui para o site da Dafit nesse momento. Naveguei no site, mas não comprei. Saí. Depois de um tempo, eu voltei e comprei. Depois de um dia, 2 dias, a janela de conversão assistida depende da regra que você montar. Mas eu voltei e comprei. Então, isso é uma conversão assistida. Eu vi o banner, cliquei, fui para o site, não comprei nada, mas voltei depois de um tempo e converti. Gerei uma venda para a Dafit, ou para a Netshoes, ou para Americanas. Isso é uma conversão assistida. E a gente consegue mensurar. Um exemplo, então, lá na apresentação. Vi o anúncio, cliquei, não comprei, 15 dias depois eu voltei e comprei. Conversão assistida. Agora a gente vai entrar em conversão influenciada. E essa aqui é muito importante porque as outras mídias podem influenciar o Google, o acesso direto. Porque o que acontece com algumas empresas? Ficam vendo o last click e imaginam que só o Google gera o melhor resultado. E daí eu já vi empresas que tiram a mídia display, tiram o Face e só deixam o Google. E nesse momento o resultado deles piora, cai. Por quê? As outras mídias estavam influenciando as pessoas buscarem no Google. Então vou dar um exemplo em imagem ali. O que é a conversão influenciada? O usuário viu o anúncio no UOL, não clicou, pesquisou no Google e comprou. Mas eu vi aquele anúncio, eu fui influenciado. Então, quando você fizer uma análise, um relatório no Google Analytics ou qualquer outra ferramenta, veja a função conversão influenciada e veja qual mídia tem influenciado o Google, qual mídia influencia o acesso direto, qual mídia influencia a busca orgânica. E aí você vai perceber que um plano de mídia ele tem que ser 360, não pode depender de um único veículo. Eu sempre falo para as empresas que eu trabalho, não dependa só do Google, mas também não tire o Google da estratégia, porque se você tiver um banner e influenciar e não tiver o Google, ele vai clicar no concorrente. Mas se você deixar só o Google, você vai deixar de impactar pessoas que poderiam buscar sobre a sua empresa ou acessar diretamente. Então, vou mostrar um exemplo para vocês na apresentação sobre conversão influenciada e como a gente vai analisar o cenário abaixo. Então ali a gente tem 4 canais, o UOL, Facebook, Google e Instagram. O investimento de cada um e o volume de vendas de cada um. Aparentemente parece que o Instagram é o pior ali, ó, R$2.000, R$5.000 e 2 vendas. Antes de definir que o Google é o melhor canal nesse cenário, a gente precisa analisar as conversões influenciadas. Então ali tem uma coluna de venda last click, ou seja, a pessoa viu e clicou e comprou. O Google está disparado ali com 70. Mas venda influenciada, se a gente vê a última coluna, a gente vai perceber que o UOL ele influenciou 60 vendas. Então, na venda de last click, o UOL só está com 20 vendas, mas ele influenciou 60. Então é importante a gente olhar isso, porque senão a gente cortaria o UOL desse plano e daria um péssimo resultado no mês que vem. E aí a gente entra numa categoria que a gente chama
nas agências de publicidade de métricas de vaidade. O que são as métricas de vaidade? É quando a gente olha uma campanha e fala, nossa, como o meu CPC está baixo, como o meu CTR está alto, só que não olha se isso está refletindo em vendas, não olha se isso está refletindo em quantidade de leads e não olha se isso está refletindo em quantidade de interação. O que importa é ter um CTR super bom e um CPC bem baixinho se minhas vendas não estão acontecendo. Então, exemplos de métricas de vaidade que eu passo para vocês na apresentação. Quantidade de seguidores. Não adianta ter um volume de seguidores gigante se eles não estão interagindo com a sua marca? Ou adianta ter um volume muito grande de download no seu aplicativo se eles não usam o seu aplicativo, não tem tempo de interação? Ou um outro exemplo, eu tenho uma campanha que eu tenho milhões de cliques, mas e vendas? As vendas estão acontecendo? Então é importante a gente mensurar cada um desses itens. E para terminar, eu quero deixar uma frase aqui para vocês, que todo professor termina com uma frase, mas eu acho que essa frase é muito realista. Conhecimento não serve de nada a não ser que a gente põe em prática. Então, o que vocês aprenderam dentro desse período de quase 1 hora, ponham em prática, testem, que vocês vão ver que, principalmente, os 4 tipos de conversões vão ajudar vocês a terem uma análise melhor do seu plano de mídia e do seu planejamento de marketing. Obrigado pela participação e até uma próxima.